E amigas, irmãos e irmãs, é hora da reflexão diária, hora de falarmos com Deus, hora da espiritualidade. Nós temos que diariamente dedicar um tempo a Deus, senão nós vamos nos secularizar. Não tem jeito. É preciso ouvir o que Deus tem a nos falar. Liturgia da Palavra, 27 de março de 2019, quarta-feira da terceira semana da Quaresma, cor litúrgica roxa. Antífona da entrada. Orientai meus passos, Senhor, segundo vossa palavra, e que o mal não domine sobre mim. Oração do dia. Oremos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e de 5 a 9. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia a inteligência. Na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 147b, versículos 12 a 13, 15 a 16, 19 a 20, o refrão 12a. Este é o refrão. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Refrão: glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Refrão: glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel.
Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Refrão: glorifica o Senhor, Jerusalém. Repita: glorifica o Senhor, Jerusalém. Agora o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Repitamos: glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Evangelho de São João, de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, agora vamos à liturgia comentada. É uma espécie de reflexão, de homilia. É um texto do Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Esse será grande. Mateus 5, 17 a 19. A humanidade sempre tem sonhos de grandeza. As mães dizem aos filhos: seja um grande homem. Os livros da história falam em grandes heróis, grandes generais, grandes navegadores. Os poderosos pretendem imortalizar-se por suas grandes obras: pirâmides, jardins suspensos, muralhas quilométricas, estradas transamazônicas, estátuas monumentais, arenas olímpicas, torres que chegam ao céu. Passa o tempo e nivela o terreno. Chuvas e ventos, terremotos e tempestades, inundações e ataques terroristas, e a grandeza humana é transformada em lama e pó. Não é à toa que grandes navegadores morreram na miséria. Grandes generais se suicidaram. Grandes pensadores acabaram recolhidos em hospícios. Uma imagem forte para a loucura de nossas grandezas. Deus vê as coisas de modo bem diferente. Ele, o único que é grande, sabe que somos pequenos, sabe que somos uns vermezinhos. E Deus nos ama em nossa extrema pequenez. No entanto, o Senhor nos abre um caminho para o crescimento, a participação em sua obra de salvação. No Evangelho, Jesus afirma que será grande aquele que cumprir a lei de Deus e a levar ao conhecimento dos outros. É assim que um ex-cobrador de impostos se torna um grande evangelista. Um velho pescador vem a ser um grande papa. Um ex-guerrilheiro é promovido
a grande mártir. Claro, nada que o mundo pagão entenda como grandeza, nada de glórias humanas, nada de fama, riqueza ou poder, pois o reino inverte, subverte todos os valores humanos. Nele, mendigos como Francisco de Assis atraem multidões. Mulheres frágeis como Teresa de Calcutá acabam recebendo o prêmio Nobel. Uma mocinha da roça como Maria de Nazaré é escolhida para ser a mãe de Deus. Quando alguém chega a compreender a tábua de valores do espírito, não consegue mais viver a vida velha. É quando o capitão Íñigo de Loyola troca a espada pelo evangelho. Francisco troca a fortuna do pai pela pobreza dos mendigos. Clara corta os cabelos que atraíam os olhares. Centrados em um amor que o mundo não pode dar, eles tornaram-se grandes santos. Por sua santidade, os grandes parecem pequenos, alfabetizam crianças catarrentas, dão catecismo na favela, trocam o curativo dos leprosos, cumprem ordens, ganham mal, morrem pobres. E quando chegam ao céu, o próprio rei lhes vem lavar os pés. Orai sem cessar. O Senhor ergue o fraco da poeira. Salmo 113, 7. Vamos agora ao santo do dia. Aliás, é uma santa. Santa Lídia, comerciante de púrpura. É a santa deste dia 27 de março. Santa Lídia era judia e se converteu ao cristianismo. Foi batizada por São Paulo em Filipos. Comerciante de púrpura, era natural de Tiatira, na Ásia. Hoje em dia, o fato de ser comerciante pode não significar muito, mas no século I isto significava que ela era uma mulher muito rica. Entre os anos 50 e 53, os apóstolos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram a Filipos como missionários. Esperaram o sábado para irem à procura dos judeus que provavelmente se reuniriam para ler a Escritura. Foi quando encontraram Lídia, uma negociante de púrpura, em meio a um grupo de mulheres. Lídia ouviu com tal adoração as palavras de Paulo, que logo usou os seus dotes de comerciante, fazendo com que não só ela, como seus familiares, pedissem o batismo. Logo, os apóstolos foram abrigados na própria casa de Lídia, que abandonou a profissão e foi recolher-se na Proseuca, um lugar de oração, com outras mulheres. No Atos dos Apóstolos, lemos o testemunho de São Paulo. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E forçou-nos a aceitar seu convite. Atos 16, 11 e seguintes. Este fato ocorreu por volta do ano 55. Santa Lídia foi uma das primeiras cristãs
da Europa. Esse texto é uma colaboração do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site A12, que é da Rede Aparecida de Comunicação. Ele deixou também uma reflexão e uma oração. A reflexão é essa: a rica comerciante começou os interesses do espírito. Vamos retificar. A rica comerciante colocou os interesses do espírito acima dos econômicos, abandonando o comércio para recolher-se em um lugar de oração. Santa Lídia, com sua alegria, pediu para que os missionários aceitassem a sua hospitalidade, começando assim na casa de Lídia, a primeira igreja na Europa. Os sinais da santidade de Santa Lídia são evidentes na sua pronta resposta à graça. Ela foi uma das primeiras cristãs da Europa. Com Santa Lídia, aprendemos hoje a ser hospitaleiros e a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Oração. Oremos. Deus, nosso Pai, Santa Lídia, mediante a palavra anunciada por vossos apóstolos, acreditou em vosso Filho Jesus. Ela se tornou a primeira de uma multidão de crentes e hoje professamos a mesma fé que ela professou e deu testemunho. Fortalecei nossa fé, Senhor, para que também o nosso testemunho seja verdadeiro e autêntico. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Tá aí essa leitura para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, a paz do Senhor, Maranatá, vem Senhor.